Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães, para falar dos times, do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Galera, o último vídeo foi aí sobre análise pré-rodada, falando aí sobre a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer nesse final de semana, com 2 jogos sábado e 8 jogos no domingo. Só que assim que eu terminei o vídeo, editei, coloquei no YouTube pra galera ver, eu abrindo o celular vi que o Thiago Nunes tinha sido demitido do Corinthians. Então não tem como. A grandeza que é o Corinthians e sem treinador, não tem como a gente não falar sobre o assunto. Aí já peguei a TV, já fui dar uma olhada no que estava falando. E na boa, repórter esportivo também, arrego, adora tacar pedra em cachorro morto. Uma puta de uma sacanagem, mas dá pra se entender. Dá pra se entender. Não aceito. Não aceito. Não acho correto o que muitos comentaristas esportivos que eu vi agora há pouco estão fazendo com o Thiago Nunes. Acho uma puta de uma sacanagem. Uma falta de respeito com o cara. Mas entendo. E tô vendo que muitos desses repórteres estão jogando pra galera, estão puxando a torcida do Corinthians pra ele, pra poder dar audiência. É comércio, mas eu acho sacanagem com o ser humano. Porém, o Thiago Nunes também não é nenhum santo, não é nenhuma criança, e ele sabe que ele é uma pessoa pública, ele vai receber pedrada, como ele vai receber elogios quando recebeu, quando foi campeão do Atlético Paranaense, ele vai receber pedradas. Só que eu acho que as pessoas de vez em quando não conseguem separar o que é a parte profissional da parte pessoal. Aí eu acho sacanagem. Então, o canal Resenha com Magalhães vem aqui fazer a resenha sobre a demissão do Thiago Nunes do Corinthians sem treinador. Acredito que para o jogo contra o Fluminense vai o Coelho, ex-jogador do Corinthians também, foi lateral. Agora não lembro se o Coelho foi lateral de direita ou esquerda. Que até numa outra vez que ele assumiu, ele foi bem, os jogadores fecharam com ele. Eu acho que foi no final do Campeonato Brasileiro, se não estiver enganado. Então vamos lá, meu amigo torcedor do Corinthians, meu amigo torcedor brasileiro que se interessou pelo assunto. Eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários e entre no nosso WhatsApp. Aqui no WhatsApp do canal Resenha Magalhães, que é o 022 9922 54 1512. Sinceramente, eu acho que não tem torcedor do Corinthians. Eu acho que o torcedor do Corinthians não acompanha aqui muito o canal. Mas normal, talvez não chegou até a torcida do Corinthians, ou a torcida viu, os corintianos viram e não gostaram do canal. Tem todo direito. Mas se quiser prestigiar, quiser participar do grupo, aqui embaixo tem o número do nosso WhatsApp e o canal Resenha com Magalhães está aberto aí para receber membros. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode se tornar membro. Mas vamos lá, galera. Thiago Nunes não é mais treinador do Corinthians. Isso estava na cara que ia acontecer. Isso estava na cara que ia acontecer. Na minha visão, começou errado. Lá atrás começou errado. Quando ele sai do Atlético Paranaense, e vamos ser bem sérios, é uma sucessão de erros. Uma sucessão de erros. A diretoria não tem nada de inocente. Os jogadores nada de inocente. Tem uma situação que eu vou falar aqui. Eu disse no jogo. Se você pegar o vídeo que eu fiz sobre o jogo do Corinthians com o Palmeiras, você vai ver que lá eu citei esse lance, que eu achei muito estranho a atitude. Eu citei e vou citar de novo aqui, tá? Não estou falando que mas eu, pela experiência de vida, de ter visto muita coisa dentro do futebol também, acompanhando um pouco de dentro e de fora como torcedor, mas principalmente de experiência de vida, eu já vi um monte de coisa acontecer. E nada me tira da cabeça
que o que aconteceu no jogo do Palmeiras contra o Corinthians já foi um empurrão no Thiago Nunes. Minha visão. A torcida pode não concordar, até porque a torcida do Corinthians deve estar puta com o Thiago Nunes, estava doido para ele sair mesmo, que precisa de outro treinador. Mas a diretoria não tem nada de inocente, os jogadores do Corinthians não tem nada de inocente, tem alguns ali que tem, até na minha concepção, culpa no cartório. Tem muita coisa acontecendo no Corinthians, na minha visão, muito parecido com o que aconteceu no Cruzeiro. O que ele está falando? Panela. 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 E lógico, o Thiago Nunes também tem a sua culpa. Lá atrás, quando ele sai do Atlético Paranaense e não assume, só quis assumir no final, pra mim foi um erro. Porque ele ficou analisando os jogadores do Corinthians de fora. Aí chega lá, ele tira o Ralf e o Jadson, já diz que não quer. São dois ídolos. Minha visão, eu até entendo o estilo de jogo dele. Até entendo. Que era diferente. Qual era a proposta do Corinthians? Era mudar o estilo de jogo. Mas não dá pra você mudar o estilo de jogo se você não der peças pro cara. Se você não der peças que ele precisa para montar o esquema, não vai adiantar. E meu amigo torcedor do Corinthians, o Thiago Nunes fez um grande trabalho? Não. As poucas vezes que o Corinthians fez boas partidas foi quando jogou a la Carille, a la Tite, a la Mano. A impressão que eu fiquei também é que os jogadores também fizeram uma força violenta para não mudar o estilo. Para mudar o estilo do Corinthians tinha que mudar o time inteiro, filho. Porque está enraizado no clube o estilo de jogo. Porque está enraizado um estilo de jogo vitorioso. É a mesma coisa que está acontecendo com o Flamengo hoje. Foi enraizado o estilo de jogo com o Jorge Jesus, que o treinador agora está tendo muita dificuldade. A diferença é que o cara também é ofensivo, mas mesmo assim ele está tendo dificuldade, está sendo contestado num montão de coisa, que ele tem filosofia diferente. É ofensivo? É, mas tem filosofia diferente. Então o cara também está sendo contestado. Só que no Corinthians é completamente diferente. O Corinthians tinha um estilo de jogo reativo e queria mudar para ofensivo. Mas para você mudar para ofensivo com os mesmos jogadores, não ia dar, porque o Corinthians contratava os jogadores de acordo com o estilo de jogo. Aí, irmão, você dá uma olhada no elenco do Corinthians. Tu acha mesmo que o elenco do Corinthians dá para jogar igual o Atlético Paranaense jogou no passado? Não dá. Não tem jogador para isso. Não tem característica de jogadores para isso. O Corinthians nunca, com este elenco, vai ser um time ofensivo. Não dá. Não dá. Ah, Magalhães, se trouxer o São Paulo e o Jorge Jesus, se o Corinthians procura o São Paulo e o Jorge Jesus, o São Paulo e o Jorge Jesus iam pedir no mínimo 11 jogadores. Desse time titular do Corinthians, acredito eu que com o São Paulo e o Jorge Jesus ficaria no máximo uns 3. Tô sendo bem sincero. Ia ficar no máximo uns 3. Ele ia pedir para mais de 10 contratações. Ia ter que mudar o time inteiro se vem São Paulo e Jorge Jesus. Por causa das características dele. Olha o que o São Paulo fez, o Atlético Mineiro. Porra, montou um time quase todo. O Flamengo montou um time. Ano passado foram 8 jogadores que entraram com características o quê? Ofensivas. Pô, você contrata um treinador ofensivo e não dá peça pro cara fazer, aí quer que o cara faça milagre? Porra, bicho, na boa. Não tô falando que o Thiago Nunes é inocente. Pô, mas não dá. E não vai adiantar o Corinthians trazer treinador nenhum. Renato Gaúcho, pode pegar o Renato Gaúcho, pega lá o Cudê do Internacional, pega lá o Jorge Jesus, traz o Jorge Jesus, pega aí o Sampaoli, pega o treinador do Independente Del Valle, que é bom treinador e ofensivo, pega ele. Ele não vai conseguir fazer esse time do Corinthians ser um time ofensivo, igual é o Santos, igual é o Flamengo, igual é o Atlético Mineiro, igual é até
o Red Bull Bragantino não vai conseguir, porque não tem jogadores com essas características. Então, tá muito fácil o nego ficar atacando pedra só no Thiago Nunes. Ele não conseguiu? Não conseguiu. Aí ficou um questionamento. Ah, ele tem o tamanho do Corinthians? Não é desmerecimento, mas o Thiago Nunes ainda não tem o tamanho do Corinthians. Ainda não tem. Ah, mas o Carille também não tinha, mas era diferente. O Carille veio acompanhando ali, seguindo os passos, e deu sequência num passo. Ele chegou para mudar tudo. Para mudar tudo que o Corinthians queria, tinha que ser um outro treinador. Tinha que ter um cara com mais peso. Mas quem no Brasil teria peso para mudar o estilo de jogo do Corinthians de reativo para ativo? Com casca, talvez o Renato Gaúcho, só do Brasil. Porque... E talvez o Luxemburgo, mas não estava fazendo um grande trabalho. Estava lá no Vasco. Filipão não dá. Tite não dá. É outro treinador que não é ofensivo, é diferente. Carille não dá. Ou seja, não tinha. E se trouxer de fora, o cara vai sofrer, filho. O Corinthians vai contratar um cara que vai fazer o time do Corinthians ser ofensivo, o Corinthians vai ter que gastar dinheiro para contratar. Porque se você mesmo, olha só, o time é esse, não tem como contratar. Faz esse time ficar ofensivo. O cara vai bater e antes do Campeonato Brasileiro acabar, ele vai ser mandado embora de novo. Então, não deu, não vingou, tentou, conseguiu chegar à final do Campeonato Paulista, que ninguém imaginava, mas conseguiu como? Não jogando da maneira dele. E na verdade, o sistema do Corinthians engoliu o Thiago Nunes. O Thiago Nunes foi engolido pelo sistema do Corinthians. A maneira de jogar do Corinthians, a visão de jogo do Corinthians, as características dos jogadores do Corinthians e o desejo de muitos jogadores do Corinthians de continuar do jeito que era, engoliram o Thiago Nunes. E acredito eu que o Thiago Nunes já começou a ter problemas lá atrás, quando ele manda o Jadson e o Ralf embora. Acho que ele já começou, porque ele manda embora, tira, e quem é que vem? Quem é que vem para somar? Quem é o cara do time do Corinthians? Ah, trouxe o Jô. E aí? Então, meu amigo torcedor corintiano, eu não estou criticando a torcida. A torcida do Corinthians é maravilhosa, tá puta, tá com raiva, porque o time tá lá embaixo. Mas não tem que colocar só nas costas do Thiago Nunes, igual muito repórter tá fazendo, igual muitos comentaristas tá fazendo. Acho que é uma puta de uma sacanagem. Ele tem a parte de culpa dele? Tem, mas a diretoria também tem. Não deu peças pro cara trabalhar. Ele pediu de cara o Rony. Porque o Rony seria o cara que seria o ponto fundamental para as características dele. Não deu. Ah, não teve dinheiro para coisa e tal. E quem é que veio? Quem é que tem essa característica? Quem é que faz? Então, agora trouxe o Otero, que é um cara meio campista, que deu uma outra qualidade. O Corinthians, inclusive, jogou diferente, começou a jogar diferente com o Otero. Talvez, se o Corinthians contratar um cara que não seja muito ofensivo, que seja meio termo, ele vai conseguir arrumar o Corinthians. Agora, se pegar um cara ofensivo, ele vai pedir pelo menos uns 10. Agora, se contratar um cara meio termo, talvez leve o ano e leve o brasileiro. O elenco não é tão ruim assim, mas não é com a característica de ofensividade. É mais por reativo.
até pelas características de alguns jogadores que estão lá há algum tempo já. Então, a torcida tem todo o direito de reclamar, de protestar, de querer um time melhor. Tem todo o direito de querer a cabeça do Thiago Nunes. Entendo. Ele já teve um tempo para o trabalho e não evoluiu. Lógico, teve a pandemia, atrapalhou um pouquinho, mas não evoluiu. Beleza, mandou embora. Agora, eu só não vou concordar que é tudo culpa do Thiago Nunes. Ele tem culpa sim. Mas a diretoria também tem culpa porque não deu peças pro cara. E se contratar um treinador, vou falar de novo, se contratar um treinador para querer mudar a filosofia do Corinthians e não contratar, não vai adiantar nada. Vai ser outro ser mandado embora. Vai ser outro ser mandado embora. Ou o Corinthians contrata um cara meio termo para tentar ajustar, ou contrata um cara com as características que o Corinthians foi campeão. Um treinador reativo. Que talvez funcione. Mesmo assim, até para esse time ser reativo, tá faltando peças. Até para ser reativo, tá faltando peças. Então, culpa do treinador? Tem. Da diretoria? Também. Torcida não tem culpa de nada. Nada. Agora, jogadores têm culpa. Jogadores têm culpa. Sempre eu fiquei com muita sensação de que os jogadores não se esforçavam o que deviam se esforçar para mudar a maneira do Corinthians jogar. Por quê? Porque muitos jogadores que estão no Corinthians foram campeões de uma maneira. Assim, não vou... Assim, é culpado. Mas no que está acontecendo com o Corinthians, nesse embate, essa situação engoliu o Thiago Nunes. Engoliu o Thiago Nunes. Então, alguns jogadores também não se esforçaram da maneira que podia para fazer o que o Thiago Nunes queria funcionar. E é óbvio que internamente, provavelmente não se falava, mas internamente tinha algumas panelas favorável ao Corinthians voltar a jogar como jogava com Carille, com o Tite, com o Mano. O tanto que, quando o sistema engole o Thiago Nunes e ele joga lá Carille, você viu que os jogadores correram, na minha concepção, correram mais do que estavam correndo quando o time queria atacar. Você viu um desempenho maior. Os jogadores mais confortáveis para jogar daquela maneira. E algo aconteceu. Porque é óbvio que o Thiago Nunes perdeu o vestiário. E quase sempre quando ele perde o vestiário é com os cabeças do elenco. E para terminar a minha conclusão. Você mandava o Thiago Nunes embora? Realmente ele não estava fazendo um grande trabalho. Eu não sou a favor de mandar treinador embora. Dar continuidade. Eu até falei no jogo contra o Palmeiras que eu vi o Corinthians melhor. Não foi o pior jogo do Corinthians. E vi uma mudança do estilo do Corinthians com o Otero. Mas não acho injusto o Corinthians ter mandado o Thiago Nunes embora. Não acho injusto. Só que ele perdeu o vestiário. E qual é a minha última fala? O Thiago Nunes sendo mandado embora agora, sexta-feira, antes da rodada, me leva a crer e me causa a sensação de que eu já falei e vou repetir. Eu respeito o ser humano, o homem. Mas no meu time, esse jogador que eu vou falar, eu não queria nunca. Porque
ele não me passa confiança. Ele é ídolo da torcida do Corinthians. Ídolo. Joga bola? Joga. Mas ele não me passa confiança. Principalmente pelas suas atitudes. De quem eu estou falando? Do Fagner. Para mim ele é um jogador mascarado. Violento. Ele já quebrou e entrou na maldade diversas vezes. Não é a primeira. Diversas vezes. Ele já machucou muito companheiro. Não tem a menor pena. E um outro detalhe. A mão que ele meteu na bola no jogo contra o Palmeiras. Eu sei que a torcida do Palmeiras, do Corinthians, pode não gostar do que eu vou falar. Mas pra mim, a mão que ele meteu na bola foi proposital. Minha impressão. Por que eu tô falando? Uma coisa era ele pular com a mão para trás e se jogar em cima da bola. Ele tinha todas as condições de se jogar em cima da bola. Ele não se joga. Ele abre o braço e joga o braço. Minha visão. Um cara experiente de Copa do Mundo, sabe que tem árbitro de vídeo. Ele vai abrir o braço para tentar tirar a bola dentro da área? Vai trocar a expulsão por um gol no primeiro tempo? Para mim não colou. Para mim não colou. Para mim, minha visão, foi proposital. Ele nunca vai falar e ninguém nunca mais vai falar. Mas eu fiquei com a impressão e falei no vídeo. Foi proposital. Esse lance foi um empurrão no Thiago Nunes, porque ele foi expulso. O Palmeiras fez o gol. E o Corinthians jogou o segundo tempo inteiro com um a menos. Ah, foi por isso que o Thiago Nunes foi mandado embora? Não, foi um conjunto de coisas. E isso, na minha visão, faz parte do conjunto. Fez parte do conjunto, porque sabia, vai perder o clássico para o Palmeiras, a pressão ia ficar insuportável e já estava sendo questionado. Thiago Nunes foi, alguns clubes já vão ficar de olho, porque ele é um treinador em potencial que está no mercado. O primeiro clube que precisar de treinador, e tem inclusive o Atlético Paranaense, da qual ele saiu, precisar de treinador, vai no Thiago Nunes, que ele é bom treinador. Não é porque eles são do Corinthians que ele não é bom treinador, ele é bom treinador. Bom treinador. Ele vai se encaixar rápido no mercado. Porque ofensivo, igual ele é, completamente ofensivo, são poucos brasileiros. Então daqui a pouco ele se encaixa em algum time da Série A. Porque daqui até a metade do campeonato vai ser mandado mais uns 3 ou 4. Ele se encaixa. E o Corinthians tem que procurar um treinador. Se procurar um treinador ofensivo, ele vai ser mandado embora com 2, 3 meses. Porque o elenco não tem essa característica. Tem que ou assumir de novo a postura reativa que fez o Corinthians campeão, ou tenta arrumar um treinador meio termo. Ah, um treinador estrangeiro. Se trouxer um estrangeiro, ele vai pedir peças. O Corinthians tem dinheiro para isso? Acho que não. Pelo que a gente escuta, acho que não. Porque qualquer treinador que chegue, que fale, olha só, eu quero que você faça o Corinthians ofensivo, ele vai pedir, no mínimo, uns 5 ou 6 jogadores de cara para começar o trabalho. O problema não é só o treinador, é o elenco também. Um grande abraço, até mais, valeu, fui!